Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas ao canal do YouTube da Nossa Casa do Caminho, uma instituição da nova era. E hoje é terça-feira, hoje é dia da gente conversar sobre algum tema importante envolvendo nossa vida, envolvendo espiritualidade. E o tema que trazemos hoje é os elementais. Os elementais ou espíritos da floresta, os espíritos ligados aos elementos da natureza. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Todo mundo já viu em filmes, desenhos, contos, lendas, né, sobre esses elementais que aparecem em formas de duendes, né, habitando geralmente as florestas, com uma casinha ali no tronco da árvore ou embaixo da terra, as fadas e silfos voando, né? Também pelas florestas, nos rios, nas flores, nos fungos. Também a gente já viu os dragões, salamandras, na água. As tradições, né, as histórias contam sobre a existência de sereias, de ondinas e outros seres espirituais que habitariam, portanto, as águas, as florestas, os rios, os mares, o fogo, né, o ar, todos os elementos aqui bem ligados à natureza. Praticamente todas as culturas, tradições e civilizações humanas de alguma forma retratam esses pequenos seres que habitariam então a natureza. E vamos, portanto, hoje conhecer um pouquinho mais. Será que isso é realidade? Será que é fantasia? Existe ou não existe? Bom, eu já quero trazer uma reflexão. Se existe em tantos contos de fada, em tantas lendas, tantas histórias, inclusive relatos de pessoas que viram e interagiram com seres como esses, será? Será que seria apenas fruto da imaginação humana? Será que é só fruto da imaginação? Vamos lá. Já começo com uma reflexão do grande umbandista e pesquisador Rubens Saraceni, dizendo que a vida é o mistério de Deus, que flui de muitas formas, criando as espécies de seres ou criaturas. Bom, a vida é um mistério, é claro. Nós humanos aqui, a gente conhece muito pouco da criação de Deus. E essa vida criada por Deus, ela flui de muitas formas. Tem muitas espécies. É só a gente olhar no nosso planeta. Olha nos mares, nas florestas, nas cavernas, até dentro de vulcões tem encontrado vida. Não para, mas incessantemente os cientistas descobrem uma nova espécie, um novo peixe, um novo, né? E é incrível essa biodiversidade que nós vemos aqui na Terra. Ora, no plano espiritual, aqui mesmo nesse planeta, na Terra, só que na dimensão espiritual da existência, há tanta diversidade quanto há aqui na matéria, aqui no mundo físico. A biodiversidade do nosso planeta, ela é tão rica ou mais biodiversa no plano espiritual. Então, tem muitos seres, sim, espirituais, que não necessariamente são espíritos de humanos ou espíritos de animais, que geralmente são os mais conhecidos, né? Por quem busca a luz da doutrina espírita ou a luz de outras doutrinas espiritualistas que nos vêm esclarecer, como a Umbanda, por exemplo, né? Então, sim, há muitos mais seres ao nosso redor do que a gente imagina. Aí, continuando com o espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita. Inúmeros espíritos trabalham na natureza, mostrando Deus em todos os seus contornos. Então, sim, meu povo, nós temos espíritos que habitam e trabalham na natureza, e não necessariamente são espíritos humanos ou espíritos de animais, né? Nós vamos ver que os elementais são espíritos, têm um princípio inteligente,
mas não necessariamente é animal ou humano, né? Alguns livros dizem que eles estão entre, né, dentro dessa escala espírita evolutiva, quando a gente passou do animal para o humano, alguns dizem que os elementais estariam entre os animais e os humanos, né? Mas, muito além da gente conseguir localizá-los na escala espírita, vamos ver um pouquinho, então, o que são eles, né? Vamos nos deter mais na descrição. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 538, temos o seguinte. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? São seres que foram ou que serão encarnados como nós. Então, aqui nós já temos no Livro dos Espíritos a informação de que são espíritos, né? E que alguns já foram encarnados, outros não foram encarnados. Mas, portanto, temos sim espíritos que presidem, que coordenam, que organizam, que interferem nos fenômenos da natureza. Em seguida, temos a pergunta 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é uma obra de um só espírito ou muitos se reúnem? Porque aqui os espíritos já responderam para Kardec, ó, os espíritos governam, presidem os fenômenos da natureza. Aqui o Kardec está perguntando, então, é um só ou são vários espíritos que fazem e presidem os fenômenos da natureza? Os espíritos respondem: reúnem-se em massas inumeráveis. É isso mesmo. Por exemplo, no vento, que é um fenômeno da natureza. No vento, os ventos são guiados por inúmeros espíritos, muitas falanges de entidades sob a direção dos engenheiros siderais, que conhecem todos os fenômenos e sabem guiá-los para determinados objetivos. Então, sim, por exemplo, aqui, os ventos não voam à toa. Olha que interessante. Os ventos, as rotas dos ventos, se venta mais numa região, se venta menos, tudo isso é guiado por inúmeros espíritos. Para quê? Para contribuir no equilíbrio do planeta, no equilíbrio natural do planeta. Então, sob a direção de engenheiros siderais, olhem só, sob a direção de espíritos superiores, esses pequenos espíritos que estamos chamando de elementais, né? Eles, alguns já foram encarnados, outros não. Ali no meio tem sim, pode ter espíritos de humanos também trabalhando. A questão é que tem princípios inteligentes presidindo, coordenando, guiando, né, os fenômenos da natureza, como por exemplo os ventos. Então essa seria, vamos dizer, uma primeira função dos elementais nessa nossa conversa de hoje. Seriam guiar os ventos, por exemplo, para estabelecer o maior equilíbrio no planeta, equilíbrio energético, equilíbrio atmosférico, equilíbrio para que a vida se aconteça, e por isso eles também são trabalhadores de Cristo, de algum modo, porque eles estão trabalhando aqui no nível da natureza, dos fenômenos naturais, em prol da evolução de todas as espécies do planeta. As tempestades. As tempestades são forças renovadoras que limpam a atmosfera para que a vida se esplenda com mais segurança. E os espíritos encarregados disto sabem dosar seus valores de modo a servir à humanidade. Mesma coisa, as tempestades, com essa função de equilibrar, de renovar, de limpar as forças da atmosfera. Então, muitos dos espíritos que trabalham nessa renovação das forças, eles são inconscientes dos fatos. Eles são trabalhadores, mas não têm consciência do trabalho que faz. Da mesma forma como o servente, o pedreiro,
não têm consciência das leis que garantem o aprumo do prédio. Então, a consciência desses seres que trabalham, eles não têm tanta lucidez, tanta consciência assim, até pelo seu nível evolutivo, né? Mas são trabalhadores que renovam, né, as forças, que limpam o ambiente e servem à humanidade e todos os outros seres aqui deste planeta, não só a humanidade, né? Às vezes eu, às vezes você, talvez a gente pensa só no ser humano como habitando esse planeta, né? Mas não, esse planeta não é dos humanos. Tem muitos seres aqui que compartilham esse planeta, muitos seres que habitam aqui conosco, só que a gente não vê com esses nossos olhos, como por exemplo, os nossos irmãos elementais que estamos estudando agora, os chamados espíritos da natureza. Por que espíritos da natureza? Porque eles presidem, porque eles guiam os fenômenos da natureza em prol do equilíbrio de todo o planeta. É por isso que os sábios antigos, os santos antigos, eles reverenciavam esses seres. Eles beijavam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos e o próprio ar, como sendo seus irmãos, circulando na criação, dando e esplendendo a vida. Portanto, os sábios, os santos antigos, nada mais faziam do que agradecer esses seres pelo equilíbrio do planeta, agradecer a natureza, né? Porque a natureza representariam esses seres. Então, quando a gente vê nos nossos altares, não é assim? Nos nossos altares, muitas vezes, o altar que temos em casa, o altar que vemos na igreja, nos templos, muitos dos altares têm os quatro elementos da natureza, né? Um copinho d'água representando as águas, geralmente tem uma vela representando o fogo, pode ser que tenha carvão representando a terra, ou mesmo pedras, né? Minerais. Nós vemos incensos que representam o ar e também um pouco o fogo. Pois bem, esses elementos, né, esses espíritos da natureza que trabalham com as forças da natureza, eles estariam alguns ligados mais às forças do vento, outros ligados mais à força da terra, outros espíritos ligados mais à força do fogo, outros do, do ar, da água, não lembro se eu esqueci de algum, né? Então, os duendes, os gnomos, nada mais seriam do que aqueles espíritos que se afinizam, que trabalham mais na frequência da Terra, na questão ecológica, na questão ambiental, na questão do equilíbrio da natureza, mais ligado à Terra. Agora, talvez você deve estar se perguntando. Só que os gnomos e os duendes, eles têm esse formato que os filmes mostram, com chapéuzinho, baixinho, né? Com uma roupa meio estranha, meio colorida. Será que as fadas, que seriam os espíritos ligados ao ar, elas têm mesmo esse formato, com asinhas, né, parecendo uma borboletinha? Será que os espíritos ligados ao fogo têm a forma de dragão ou de salamandra? Ou no mar, nas águas, teriam forma de sereias? Bom, essas formas são as formas que o cérebro humano dá, né? Muitos espíritos, eles não têm uma forma definida de modo que aquele que o vê, aquele que o contempla, geralmente cria no seu próprio cérebro uma forma análoga, uma forma parecida, uma forma conforme a sua própria cultura, a sua própria tradição e suas crenças. Então, é comum, por exemplo, espíritos femininos, espíritos superiores femininos, que aparecem em algumas culturas, aquela cultura vai enxergar e denominar esse espírito conforme a sua própria tradição. Então, um exemplo.
Não é regra, né, esse exemplo, mas pode ser que aconteça. Numa comunidade de praia, numa comunidade de pescadores, numa comunidade onde tem uma crença afro, né, uma raiz afro, ao aparecer um espírito feminino perto das águas, é comum que eles associem a Iemanjá, né? Se for uma comunidade cristã, pode ser que associe esse espírito à Virgem Maria, né? Se for lá na China, pode ser que um agricultor chinês, olhando esta imagem, esta mulher, né, esse espírito feminino, pode ser que ele enxergue e interprete como Kuan Yin, né, que é a deusa feminina lá da China, uma das. Então, a forma como nossos olhos, ouvidos e nosso cérebro interpretam o que estamos vendo vai muito conforme a nossa cultura. Então, pode ser que haja duendes, fadas, silfos, sereias, mas não com esse formato que a Disney coloca, que os nossos filmes colocam, né? A questão é que esses espíritos existem, independente da forma que estiverem, e estão na natureza ajudando no equilíbrio do planeta. O Rubens Saraceni divide em 7 dimensões a base da escala evolucionista planetária, porque afinal os elementos água, fogo, ar, terra, é, o mineral, o cristal, tudo isso está ligado à composição básica do planeta Terra, não é verdade? Por isso que é chamado de elementais. São seres elementares, seres básicos, seres que dão a vida para todos os tipos de vida aqui nesse planeta, né, encarnado na matéria. Então, Rubens Saraceni destacou 7 dessas dimensões, ou melhor, elencou 7, que seria a dimensão aquática pura, seria o elemento água, a dimensão telúrica, terra, eólica, que é o ar, a ígnea, que tem a ver com fogo. Então aqui temos os 4 primeiros elementos, né? Água, terra, ar e fogo. Aí ele acrescenta mais 3. A dimensão mineral, a dimensão cristalina, do cristal e do vegetal. Todas elas teriam um princípio de inteligência, seriam elementos muito elementares, mas sim são princípios de inteligência. É a base da escala evolucionista aqui no planeta. Portanto, se todos nós, seres vivos aqui da Terra, temos esses elementos na nossa constituição, porque é a base da vida na Terra, então podemos dizer que os reinos elementais são os portais de entrada para a vida em nosso planeta, né? A tão falada Mãe Terra, né? Nosso corpo, ele tem todos os elementos químicos, temos água, temos o elemento fogo no nosso corpo, sobretudo nos nossos processos digestivos, nós temos o elemento terra na nossa força, nos nossos ossos. Então, nós sim somos constituídos desses elementos e eles são verdadeiros portais de entrada para a vida neste planeta. E mesmo nós, hoje, espíritos humanos, já passamos por alguns deles, já passamos sim por alguns desses reinos, dessas dimensões elementais, antes de sermos conduzidos à vida evolutiva destinados aos espíritos. Então, olha só, mesmo nós, que hoje somos espíritos humanos, já passamos por algumas dessas dimensões, antes de sermos esse espírito destinado à evolução humana. Sim, já fomos elementais. E é por isso que muitas pessoas, no sentido da sua personalidade, conseguem se ligar, né, a um ou outro elemento do planeta. Já ouviu falar? Tem gente que diz que, eu sou mais água, eu sou mais ar, eu sou mais fogo, né? Pode ser que isso tenha a ver com a tua passagem por aquela dimensão dos elementos, né? Então a nossa natureza mais íntima, mais oculta, está lá contida
né, no nosso ser, nos registros cósmicos das nossas experiências no fogo, na água, na terra, no ar. Então é bastante interessante essa perspectiva de que de lá viemos, de lá, né, lá foi o nosso portal divino para encarnar neste planeta aqui. E além do equilíbrio do planeta, da ecologia do planeta, também esses seres, esses pequenos espíritos que trabalham na natureza, também absorvem as nossas energias e sentimentos negativos. Então, vejam só, eles não só ajudam no equilíbrio do planeta, como um todo, no planeta físico, na sua natureza, mas também nos seres humanos, animais e outros seres, absorvendo as energias emanadas de sentimentos negativos que nós mesmos emanamos. Então, esses dias eu até brinquei com alguns conhecidos meus ali da Casa do Caminho, que eu estava fazendo um banho de ervas para limpar as energias negativas que eu mesmo emito, né? A gente às vezes ouve por aí, vou tomar um banho de sal ou um banho de erva para limpar as energias que os outros emanam, dos ambientes onde a gente foi. E na verdade, muito dessas energias pesadas e sentimentos negativos brota da gente mesmo. Muitas vezes nós somos a fonte de sentimentos negativos e a gente emana na nossa aura, emana pelo ambiente onde estamos. E esses pequenos seres, os seres espirituais, esses elementais, ajudam limpando, por exemplo, larvas astrais, limpando formas pensamento, né? Além de absorver as energias que sobram na própria natureza, como comentamos antes. Então, são sim nossos irmãozinhos que nos ajudam nessa caminhada evolutiva, que é uma caminhada do planeta. As magias elemental e elementar são importantíssimas, como a gente viu, né? Porque atuam no sentido de devolver o equilíbrio aos meios e aos seres que neles vivem e evoluem. Então, gente, o rio que corre aqui nas nossas cidades, o mar, tem uma função de equilíbrio energético grande na Terra. As terras, né, os ventos, as ventanias, as tempestades, a própria lava dentro da Terra, né, os vulcões, o fogo que existe, tudo isso promove um equilíbrio dinâmico para que seja possível a vida aqui na Terra, a vida em todas as suas expressões mineral, cristal, vegetal, animal, nos quatro elementos fogo, água, terra e ar, e além da vida extraplanetária, né, que a gente sabe que também coabitam conosco aqui no planeta. Bom, eu quero contar agora uma história do Chico Xavier, que envolve os elementais, que é para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Pois bem, conta-se uma vez que o Chico Xavier foi fazer um trabalho em Copacabana, né, palestra provavelmente, não sei, ele foi fazer algum trabalho lá e ele estava caminhando com alguns amigos na beira do mar, ali na calçada, né, pertinho da praia. E de repente o Chico parou, ele olhava para o mar, né, eles estavam a alguns metros de distância, assim, mas ele parou, olhou para o mar e começou a se emocionar, começou, sabe, até a correr lágrimas, porque aparentemente ele tinha visto algo muito bonito. E aí, o que que ele tinha visto? Ele viu uma mulher chegar ali, se ajoelhar na beira da praia, acender uma vela e fazer uma espécie de orações, né? Isso era uma mulher encarnada mesmo. Todos os amigos do Chico estavam vendo essa cena, né? Que é muito comum, né? Principalmente em algumas religiões de matriz africana, de cultuar os elementos da natureza, né? As religiões afro, as doutrinas têm bastante isso de cultuar, agradecer aos elementos da natureza, né? Tanto é que os próprios orixás da Umbanda, eles estão ligados diretamente à natureza.
Alguns diriam que os orixás são as forças da natureza. Só que é o ser humano que personifica, né? Que cria uma forma humana ali para Oxum, para Iemanjá, para, né, Xangô, mas que seriam, sobretudo, forças da natureza, certo? Então, o Chico estava vendo, as outras pessoas ali com o Chico também estavam vendo, a moça se ajoelhou e estava orando, né, aparentemente orando com uma vela, e o Chico viu pequenos seres, pequeninos seres brilhantes, que ele não soube dizer o que era, não era animal nem humano, mas eram pequenos espíritos, pontinhos de luz, que interagiam com o fogo da vela, que interagiam com aquela moça, né? Aparentemente, as orações da moça, ali, ela mesma interagia com esses pequenos seres, só que com a mediunidade do Chico, só o Chico via essa cena ali dos pequenos seres de luz, e que provavelmente são elementais, né? O livro que conta essa história não dá esse nome, são elementais. Mas com todo o estudo que é pouco, né? Mas que a gente já tem sobre o tema, tudo indica que são elementais ali, do fogo, ligado à água, à terra, que interagiam ao, às rezas, ao rezo, né? Aos gestos simbólicos daquela moça. Pois bem, um dos aprendizados dessa nossa conversa de hoje é que a natureza é habitada por espíritos. Sim, por pequenos espíritos, alguns que já encarnaram, outros que nunca encarnaram, alguns que não são humanos, né? Pequenos espíritos que cuidam da natureza, cuidam do equilíbrio, guiam alguns fenômenos da natureza, como os ventos, tempestades, quem sabe até vulcões, né? Eu não achei nada específico sobre vulcões, mas tudo indica que os fenômenos da natureza são sim presididos por elementais, por espíritos da natureza, que são coordenados por engenheiros siderais. Engenheiros siderais, espíritos muito superiores que coordenam, né? A gente sabe, junto com o nosso Cristo Jesus, a evolução planetária deste nosso lindo planeta chamado Terra. Então, já que os rios, os mares, as matas, as pedreiras, os lugares, até as nossas casas, nossos quintais, podem sim ali estar presentes seres da natureza, espíritos da floresta, espíritos ligados à natureza que nos ajudam a cuidar do planeta, que nos ajudam no equilíbrio. Então, fica a reflexão, né? Para quando a gente for entrar numa floresta, fazer uma trilha, entrar num rio, a gente pode sim pedir licença para esses seres, mentalmente, em silêncio. Pede licença, agradece por estarem cuidando da natureza, agradecem por estar cuidando dos rios, dos mares, da nossa atmosfera, porque são seres que invisivelmente, silenciosamente, trabalham arduamente ao nosso lado, ao equilíbrio de todo o nosso planeta. Muito bem, agradecemos então a companhia de vocês, pedimos para que, se gostou, dá um curtir, seja membro do canal, seja um inscrito, siga nossas redes sociais, no Instagram, Nossa Casa do Caminho, e lá nós temos cursos gratuitos, cursos sobre espiritismo, de inglês, temos atividades diversas, todas gratuitas, e quem sabe você se interesse por uma delas né, e se junte conosco para estudar, para aprendermos, para crescermos juntos. Você pode ser um voluntário da nossa casinha, seja à distância, seja aqui pertinho. Qualquer dúvida, nos chame ali no direct, nos chame nas nossas redes sociais, que estaremos respondendo com muita alegria. Então, que Deus abençoe a todos e a todas. Agradecemos a presença de todos os espíritos, em todas as posições evolutivas que contribuem para o avanço,
contribuem para o equilíbrio, contribuem para o, a evolução do nosso planeta e de todas as espécies que aqui habitam, que aqui escolheram um lugarzinho para evoluir, todos sempre guiados pelo nosso Mestre Jesus e por Deus, que nos vela, que nos guarda, que nos provê de tudo que nós precisamos para a nossa evolução. Jesus e Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal.